Então, continuando aí os nossos estudos de O Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns, ele tem uma divisão interessante, para não falar um pouquinho dificilzinho da gente entender. Mas o capítulo, ele tem, primeiro, que ele não chama de capítulo, são noções preliminares, sabe? Noções preliminares que o Livro dos Médiuns tem. Nessas noções preliminares, o Kardec, ele gosta muito, sabe, de nos esclarecer demais. Então, ele divide o Livro dos Médiuns em duas partes. Primeira parte, não é? Que é noções preliminares. Deixa eu entrar aqui no índice. E a segunda parte, primeira parte, noções preliminares. Segunda parte, das manifestações espíritas. Nessa primeira parte, ele divide ela em 1 capítulo, 2 capítulos, 3 capítulos e 4 capítulos. Aí, a segunda parte, ele começa, de novo, capítulo 1, 2, 3, entender? Porque é como se ele fizesse, assim, para nós, dando umas ideias de tudo que ele passou, para que nós possamos compreender por que ele chegou nas conclusões todas que ele chegou. Então, nós já estamos no capítulo 4 das noções preliminares, da primeira parte. Primeira parte, capítulo 4, quarto, em Algarismos Romanos. Então, no capítulo 3º, nós vimos tudo sobre o método que o Allan Kardec utilizou para refutar as questões que eram levantadas e o que poderiam ser levantadas. Ele também fala como que ele se convenceu, como que é melhor, que argumentos devemos usar para convencer esse, aquele outro, enfim. Os tipos de espíritas. Então, ele faz alguns alertas para nós. E no capítulo 4º, ele vai falar 2 sistemas. Quais sistemas? Então, ele diz que existem alguns sistemas que ele vai chamar de negação. Que aí não são aqueles que vêm perguntar, aqueles que estão curiosos, aqueles que querem conhecer. São aqueles que talvez até depois de terem lido alguma coisa, depois de terem conhecido alguns argumentos, eles passaram a negar que os fenômenos espíritas, os fenômenos mediúnicos, fossem verdadeiros. Então, já não é mais argumento para... Malvina. Oi, Malvina. Tudo bem? Tudo bem, Malvina? Maravilhosa? Então, consegui entrar, né? Consegui. Tudo bem, né, Malvina? Eu respondo se abrir o microfone, minha amiga. Pois é que a voz dela é igual, a voz da Conceição é igual a dela, né? Porque a Conceição entrou depois no grupo, mas tem a voz igual, Malvina e Conceição. Então, gente, nós estamos falando aqui que o Allan Kardec, nesse capítulo 4 das noções preliminares, ele está nos dizendo que, dentre essas pessoas que foram influenciadas pelo conhecimento do Espiritismo, que leram o Livro dos Espíritos, por exemplo, que leram um pequeno livreto que ele já tinha também editado, chamado O que é o Espiritismo, que era o que ele tinha editado até então,
e a própria Revista Espírita, que ele também era o coordenador, né, onde ele respondia perguntas, orientava, narrava acontecimentos mediúnicos, com comprovações, casos de recordações de vidas passadas, tudo na Revista Espírita. Então, mas aí, agora, ele vem nos dizer que dessas pessoas que tomaram contato com o Espiritismo, muitas delas negaram completamente, sob os mais variados sistemas. Havia um padre, que eu não sei nem se ele está vivo ainda, que ele chamava Padre Quevedo. Ele era parapsicólogo, Padre Quevedo. Ele serviria muito bem para se encaixar em um desses sistemas aí que o Allan Kardec coloca, de pessoas que... Oi, Malvina? Sim. Padre Quevedo morreu? Então, não sei. Eu lembro, falava-se muito nele, e nunca mais ouvi falar dele. Amiga, peraí, que vamos perguntar aqui para o Google. Eu também, está aí uma coisa que eu quero saber, vamos saber isso agora. Padre Quevedo está vivo? Vamos lá, padre. Lembra que ele ia... Deixa eu ver. Morreu, amiga, morreu de Covid, ó. Ah, então foi recente. Ele morreu no dia 9... Covid, eu que estou falando, estou inventando. Porque assim, ele morreu no dia 9 de janeiro de 2019. Aqui está escrito... Já deve ser da Covid mesmo. Por complicações cardíacas, mas nós já sabemos que em janeiro de 2019, não estou rindo assim porque ele morreu, não, mas que em janeiro de 2019 já tinha a Covid, muita gente tinha pegado, mas não sabia, né? Exato, Não é? Então, ele veio a falecer na madrugada do dia 9 de janeiro de 2019, em Belo Horizonte, Minas Gerais, por complicações cardíacas. Quevedo morreu na casa do irmão Luciano Brandão, no bairro Planalto, na capital mineira, onde são atendidos os jesuítas, né? Parece que ele é jesuíta. Né? Jesuítas idosos e com problemas de saúde. Eu achava ele muito polêmico. Tinha hora que eu concordava, tinha hora que eu não concordava com ele. Ele é jesuíta, né? Os jesuítas, com exceções, por exemplo, de Manuel da Nóbrega, daqueles que vieram, enfim, né? De alguns que vieram para o Brasil, eles, lá em Portugal, eles eram uma ordem muito dura, sabe? Eles espionavam as pessoas, uma ordem meio assim, né? José de Anchieta também. Aqueles que eram assim mais uns cristãos assim, né, considerados mais para o lado da caridade e tal, eles mandavam para o Brasil. Então veio José de Anchieta, Padre Manuel da Nóbrega, né? Foram todos exilados aqui. Ô, Márcia, sem querer ser gracista, mas sendo, toda vez que eu vi o Padre Quevedo, eu lembrava do Zé do Caixão. Meu Deus. Toda vez o personagem. Não tem nada a ver. Mas o personagem, a fala dele, eu acho que é porque eu tinha uma certa aversão a ele, ó, Padre Quevedo, me desculpe, mas eu tenho uma certa aversão a ele. Então, toda vez que eu via, eu lembrava do personagem, né? Que era o Zé do Caixão. Eita coisa. Pois é, porque ele não se limita. Ele esteve aqui em Rondônia uma vez. Ele não se limitava a dar as opiniões dele, né?
ele confrontava de uma forma assim, absoluta, falava que eram mentiras, tal, né? Porque ele estudou parapsicologia, então os fenômenos espíritas, ele dizia que não eram verdadeiros, ele dava explicações. Então, exatamente, eu dizia mesmo. Né, ele era duro com a gente. Agora, como ele está no Que mundo homem espiritual... teimoso, meu Deus! Tô dizendo que a figura dele não me era assim, meio. Eu sempre fui meio avessa a ele. Nem... Nossa, o Divaldo sofreu bastante com ele, Chico. Então, o que o Kardec está fazendo? Ele está dizendo justamente isso. Dessas pessoas muito inteligentes e que elas criam sistemas para explicar os fenômenos espirituais, espíritos, fenômenos mediúnicos. Então, vamos ler aqui, eu vou colocar na tela. Para nós irmos acompanhando. Certo? Vou aumentar aqui. Então, olha aí, né? Capítulo 4, 2 sistemas. Como ele está em noções preliminares, é por isso que ele continua mantendo os números. Sabe? No capítulo. Eu falo isso porque o Livro dos Médiuns ele é meio difícil de nós conseguirmos entender como que foi feita a divisão, né? Aqui, por exemplo, termina lá no capítulo 3º, no 35, e o capítulo 4 continua no 36, mas é porque ele entende que tudo é noção preliminar, tá? Então, vamos lá, gente. Quando começaram a produzir-se os estranhos fenômenos do espiritismo, ou, dizendo melhor, quando esses fenômenos se renovaram nesses últimos tempos, por quê? Porque os fenômenos mediúnicos, os fenômenos espíritas, eles sempre existiram na humanidade, sempre. Mas houve um momento específico em que os espíritos falaram, agora nós vamos aparecer em tudo que é lugar, tudo que é casa, nós vamos fazer uma bagunça aí na crosta terrestre para que todos prestem atenção que existe o mundo espiritual. Então, quando eles se renovaram nesses últimos tempos, o primeiro sentimento que despertaram foi o da dúvida quanto à realidade deles. E mais ainda, quanto à causa que eles davam origem. Porque muitas vezes não tinha como você negar que aquilo estava acontecendo. Realmente estava acontecendo alguma coisa. Realmente algo está acontecendo. Mas o que estava causando aquilo? Era espírito? O que era, né? Então, a dúvida pairava nisso. E é aí que vão começar a aparecer, cada um dando uma explicação mais maluca do que a outra, né? Uma vez certificados, né? Quer dizer, dados como certo que eles estavam acontecendo, uma vez certificados por testemunhos irrecusáveis e pelas experiências que todos hão podido fazer, sucedeu que cada um os interpretou a seu modo, de acordo com as suas ideias pessoais, suas crenças ou suas prevenções. Por isso que Kardec, ele fala, quando fala do método, que ele submeteu todos os fatos, todas as ocorrências, para ele certificá-las, dizer, é um fenômeno espírita, ele submeteu tudo a um princípio, que é o princípio da universalidade, anotem isso no caderninho, universalidade dos ensinos. Só a obra de Allan Kardec
as 5 obras básicas, o Livro dos Espíritos e as 4 outras obras que decorrem do Livro dos Espíritos passaram pelo crivo da universalidade dos ensinos. Então, nós nunca vamos cansar de dizer isso. Tudo mais, são interpretações, ideias pessoais, misturada com crença, prevenções, ou seja, opiniões. Ah, Márcia, mas e Emmanuel? E André Luiz? Né? Opiniões, gente. Opiniões. Enquanto as revelações, evidentemente, que ali estão. Existem revelações em todas as obras do Emmanuel. Revelação, principalmente em O Consolador, ele também traz várias coisas novas, porque a ciência tinha já evoluído. E aquilo que a ciência comprovou, pronto. Passou pelo crivo. Aquilo que não comprovou ainda está sujeito ao crivo, né? Da universalidade dos ensinos, que significa todos estão dizendo a mesma coisa. Então, o Livro dos Espíritos, ele foi elaborado dessa maneira. Então, por exemplo, no livro Alcione, tem algumas coisas ali que falam, né, a respeito de como seria a sociedade na época, na América, ou mesmo na Europa, as doenças e tal, e que precisariam de comprovação, e algumas pessoas já estão comprovando que isso realmente aconteceu, porque podemos levar a conta de um romance com fundo moral, né? O fundo sempre é moral. Mas o Emmanuel teve esse cuidado de colocar fatos que poderiam, num futuro, ser comprovados. Quando ele fala das ruas ali, que logo no começo, que elas eram de mármore, uma coisa linda, e realmente se descobriu que era assim. Mas na época não sabia, né? Então, por que nós temos sempre que colocar o crivo, né? Porque senão qualquer médium vai chegar, vai trazer um sistema da cabeça dele, e aí isso começa a modificar, né? Porque não estuda o suficiente, faz sua interpretação lá e pronto, né? Então, olha aqui, daí muitos sistemas a que uma observação mais atenta viria a dar o justo valor. Qual é o valor de cada um desses sistemas? Julgaram os adversários do Espiritismo encontrar um argumento nessa divergência de opiniões, dizendo que os próprios espíritas não se entendiam entre si, porque até entre os espíritas haviam as mais variadas explicações. E hoje também nós vemos espíritas que não estudaram profundamente a obra, dando explicações também, tipo, nada a ver, né? E aí é falta de estudo mesmo, porque aí é algo que já está resolvido, e a pessoa vai lá e levanta uma tese que não seria uma tese espírita. Mas naquele tempo em que a doutrina estava se firmando, claro que haviam muitos cientistas, né? William Crookes, por exemplo, fazendo experimentos de materialização de espírito, e assim ia, né?
Então, eles diziam, nem os espíritos se entendem entre si. Então, eles usavam isso como um argumento contra o espiritismo, mas isso é uma coisa pobre, né? Ó, a pobreza de semelhante razão prontamente se patenteia, desde que se reflita que os passos de qualquer ciência nascente, o espiritismo era uma ciência nascente, são necessariamente incertos, até que o tempo haja permitido se colecionem e coordenem os fatos sobre que possa afirmar-se a opinião. Então, aí, quando a opinião se firma sobre fatos, ela já não é mais uma opinião, ela já é uma certificação. Porque ela está firmada sobre fatos, né? Contra fatos não há argumentos. É isso? À medida que os fatos se completam e vão sendo mais bem observados, porque tem isso também. Uma forma que a ciência utiliza para comprovar determinadas ocorrências é pela observação. A repetição daquilo, como que aquilo se dá, né? Observar o que é que gera, enfim. Então, né, à medida que os fatos vão sendo melhor observados, as ideias prematuras, aquilo, mas eu acho que é isso, né? Então, as ideias prematuras, as ideias verdinhas, elas ainda não estão maduras, isso que significa prematura, antes de amadurecer, as ideias prematuras se apagam e a unidade se estabelece, pelo menos com relação aos pontos fundamentais, se não a todos os pormenores. Ainda que você não consiga uma unidade, uma universalidade sobre tudo, cada detalhezinho, pelo menos os pontos fundamentais, eles encontram uma unidade, eles encontram uma conexão. Foi o que se deu com o Espiritismo, que não podia fugir à lei comum e tinha mesmo, por sua natureza, que se prestar mais do que qualquer outro à diversidade das interpretações. Era natural que tivéssemos muitas interpretações, muitas explicações. Quantos e quantos fenômenos mediúnicos as pessoas não sabiam como que se dava e eles eram perigosos. Já falamos aqui, né? De uma médium chamada Elizabeth Desperance, e ela tem um livro No País das Sombras, e ela narra, né, porque ela era uma médium de materialização. Eles não sabiam que havia uma desmaterialização do médium para que o espírito se materializasse. Hoje já se sabe. E é por essa razão que esses fenômenos se tornaram muito raros, por causa do perigo e porque hoje em dia, imaginem, quantas pessoas de má intenção existem e aí podendo levar o médium até a morte. Né? E eles não sabiam, então eles faziam ali, né? E foram aprendendo com muito sofrimento, muita observação, né? Pode-se, aliás, dizer que a este respeito, ele, né, o Espiritismo, andou mais depressa do que outras ciências mais antigas, do que a medicina, por exemplo, que ainda traz divididos os maiores sábios. Verdade. Nós vimos aqui na pandemia o que foi essa diversidade de sistemas. Né? Cada um dizendo uma coisa e o povo morrendo, né? Porque eles não chegavam a uma conclusão a respeito de nada, a verdade é essa. E sobre aqueles pontos que a medicina já tinha uma ideia já
assim, um protocolo firmado. Até isso se deixou de lado por questões que nós ainda vamos descobrir, né? Então, seguindo metódica ordem, porque se tem uma coisa que o Kardec é metódico, né? Porque ele é educador, pedagogo. Seguindo metódica ordem, para acompanhar a marcha progressiva das ideias, convém sejam colocados na primeira linha dos sistemas os que se podem classificar como sistemas de negação. É nesse sistema que se enquadra o Padre Quevedo. O Padre Quevedo devia ter lido o Livro dos Médiuns, ele não leu. Tivesse lido, talvez ele pelo menos não tivesse dito tantas coisas, porque muitas das coisas que ele falava se encaixavam como um sistema aqui, né? Isto é, os dos adversários do Espiritismo. Então, os adversários, aqueles que já tinham preconceito, Espiritismo, coisa do demônio, não sei o quê, eles, então, se encaixam nesse sistema. Só iam, né, e só vão procurar argumentos para rebater, né? E muitas vezes para denegrir, né? Já lhes refutamos as objeções na introdução e na conclusão de O Livro dos Espíritos. Aqui nós vimos também, né? Quando nós estávamos começando lá o Livro dos Espíritos, Kardec também traz inúmeros argumentos e, na conclusão, ele também traz inúmeros argumentos que ele rebate. E também, como ele diz assim como no volumezinho que intitulamos O que é o Espiritismo. Então, nessas obras, né, no Livro dos Espíritos, lá na introdução, lá na conclusão, e no livro que é o Espiritismo, o que é o Espiritismo é muito maravilhoso, porque são palestras, né, do Kardec para sábios, para cientistas. Então, imagina o nível dos argumentos que ele usa. Então, ele diz, como eu já falei muito sobre isso, fora supérfluo insistir nisso aqui. Então, não vai ficar refalando o que ele já falou. Limitar-nos-emos a lembrar em 2 palavras. Quando ele fala 2 palavras, pode esperar que não são 2 palavras. Os motivos em que ele se funda. Então, agora ele começa, nos esclarecendo. De 2 espécies são os fenômenos espíritas. Tá bom, Padre Quevedo? O senhor que está aí no mundo espiritual, desde 2019, 2020, 2021, já deve estar fazendo curso lá, com certeza, porque ele tem seus méritos, né? Não é? Faltava para ele esclarecimento e tempo. E um espírito desencarnado, o que ele mais tem é tempo. Fala a verdade, não é? Então, tem tempo. Então, ele está com tempo lá, estudando, né? De 2 espécies são os fenômenos espíritas. Efeitos físicos e efeitos inteligentes. Certo? Não admitindo a existência dos espíritos, por não admitirem coisa alguma fora da matéria, concebe-se que neguem os efeitos inteligentes. Então, aqueles fenômenos que precisam da mente do médium para se produzirem, da inteligência, que é a escrita, que é a fala, não é? Esses efeitos, esses fatos, é necessário que a pessoa, antes de acreditar neles, admita que os espíritos existem. Mas os materialistas não acreditam. Então, eles não vão aceitar nunca os fenômenos
que são de efeito inteligente. Quanto aos efeitos físicos, eles os comentam do ponto de vista em que se colocam, e seus argumentos se podem resumir nos quadros seguintes. Então, tá, o fenômeno inteligente, ele inventa lá uma explicação. Ah, recebi uma psicografia? Não, mas isso se absorveu, para a psicologia explica, transmissão do pensamento, o Padre Quevedo usava muito isso, tá? Né? Mas e o efeito físico? Por exemplo, transporte de um objeto, daqui para lá, sem ninguém, né? Então, ele fez um quadro aqui para nós. Então, o primeiro sistema para os efeitos físicos, são aqueles visíveis, é dizer que isso é um charlatanismo. Então, sistema do charlatanismo. Não, isso aí é coisa de, né, de charlatão. Nós vemos tanta coisa hoje, assim, né? Os mágicos, né? Os ilusionistas, eles conseguem fazer tanta ilusão de ótica que fica até mais real do que um fenômeno verdadeiro. Então, fica realmente fácil falar que isso é coisa de um ilusionista, não é? Entre os antagonistas do espiritismo, muitos atribuem aqueles efeitos ao embuste, pela razão de que alguns puderam ser imitados. Muitos dos eventos de efeito físico puderam e podem ser imitados por ilusionistas. Segundo tal suposição, todos os espíritas seriam indivíduos embaídos e todos os médiuns seriam embaidores, de nada valendo a posição, o caráter, o saber e a honradez das pessoas. Vê aqui, ó. Vamos lá. Então, embaído significa enganado, tá? Iludido, ludibriado, mentido, né? Então, segundo, né? Todos nós, né? Seríamos pessoas ludibriadas, iludidas, não é nem de má fé, mas os médiuns seriam os ilusionistas, aqueles que nos iludem, né? Aqueles que estão de má fé, certo? Os enganadores. De nada valendo a posição, o caráter, o saber e a honradez das pessoas. Mas, espera aí, é um médium que é uma pessoa honrada na vida, ele tem caráter, ele está bem posicionado, ele não tem razão nenhuma para inventar isso. O que o levaria a mentir? Às vezes, numa reunião mediúnica, lá, 4, 5 pessoas só, né? Ele sair da casa dele lá, ficar lá, orar, fazer oração. Semana a semana, de vez em quando que alguém vai ver alguma coisa lá diferente. O que ele estaria ganhando com isso, né? Mas eles não fazem esse raciocínio. E já generaliza todo mundo. Se isso merecesse resposta, diríamos que alguns fenômenos da física também são imitados pelos prestidigitadores, pelos ilusionistas.
o que nada prova contra a verdadeira ciência. Né? Então, muita coisa que a ciência faz, o ilusionista vai e imita, mas não significa que a ciência não é verdadeira. Demais, pessoas cujo caráter afasta toda suspeita de fraude, e preciso não saber absolutamente viver e carecer de toda a urbanidade. Urbanidade é gentileza, né? É aquela característica da pessoa, pessoa urbana, é aquela característica de esperar o melhor do outro. Por que a pessoa tem que estar sempre mentindo? Em verdade, quem assim age está julgando a si próprio primeiro, não é? Então, ele diz assim, achar que todo mundo é charlatão é a pessoa que não sabe viver, né? Para que alguém ouse vir dizer-lhe na face que são cúmplices de charlatanismo. Então, quer dizer, tem que ser muito mal educado. E o padre Quevedo era muito assim, né? Ele não era urbano, né? Ele não usava de urbanidade para falar. Ele já dizia, não, isso aí, a parapsicologia explica. Mas o que é a parapsicologia, gente? O Espiritismo nunca negou a parapsicologia. A parapsicologia é uma ciência que ela simplesmente estuda os fenômenos mediúnicos de efeito físico. Mas ele nunca dava tempo nem da gente responder. Ele veio aqui em Porto Velho. Ele esteve num canal de televisão, chamou a espírita para debate. Oi, Magna, fala. E ele era excessivamente grosso. Ele julgava que a palavra dele era única. Ele julgava que a palavra dele era única, que a verdade dele era única. Ele não se dava o trabalho de pesquisar, de estudar. A verdade dele era única. Sim. Era um horror aquele homem, Deus me perdoe. Deus o tenha. Amém. Amém, Jesus. Mas que ele está tendo que dar muita explicação, tá, né? Porque, assim, ele ia para meios de influência da grande massa, e com isso atraiu grande responsabilidade para ele. Né? Num salão muito respeitável, um senhor que se dizia bem educado, tendo se permitido fazer uma reflexão dessa natureza, ouviu da dona da casa o seguinte: olha só, antigamente as reuniões eram feitas nas casas, você na casa da outra. Primeiro que ele já está na casa da outra, a outra abriu a porta da casa dela para receber. Aí ele fez uma reflexão dessa, né, que era charlatanismo, que ela estava sendo cúmplice de charlatões dentro da casa dela, provavelmente deve ter sido uma conversa assim. E ela disse para ele: Senhor, pois que não estais satisfeito, à porta vos será restituído o que pagastes. Né? Quer dizer, como ele não tinha pagado nada, ele tinha que sair. E com um gesto lhe indicou o que de melhor tinha a fazer. Se não está bom, porta da casa, né? A porta é a serventia da casa, porta da rua é a serventia da casa, não é assim? Vai lá para ofender, né, as pessoas. É igual, por exemplo, alguém vai no centro espírita, entra dentro da casa espírita, não é? E se ele entrou dentro do centro espírita, ele vai ouvir espiritismo, e aí ele começa a agredir quem está lá. Está errado, igual nós vamos na igreja católica, nós vamos começar a confrontar o padre? Não. Vamos numa igreja evangélica, vamos começar a confrontar? Também não, né? Então, ele poderia ter ido, feito suas observações, e ter, como Allan Kardec, que ficava observando no começo, ficava quietinho, ia lá, chegava em casa, ficava pensando, né? Dever-se-á, por isso, afirmar que nunca houve abuso? Então, quer dizer que ninguém nunca abusou?
Claro que sim, né? Até hoje. Quanta gente abusa da mediunidade, gente. Especialmente para ganhar dinheiro, né? Para crê-lo, quer dizer, para acreditar que nunca teve abuso, né? Fora mister admitir-se que os homens são perfeitos. Certo? Como os homens não são perfeitos, é evidente que onde tem o ser humano, tem o charlatão. Mas aí nós vamos ter o charlatão médico, o charlatão advogado, ainda que formados. São os homens que estão em determinado ramo da ciência de má fé, estão ali para ganhar dinheiro, pura e simplesmente. De tudo se abusa, até das coisas mais santas. Nós temos padre, charlatão, freire, tudo, qualquer lugar. Por que não abusariam do espiritismo? Tem pessoas que criam determinados sistemas simplesmente para se projetarem. Inventam coisa como se aquilo fosse algo do espiritismo. Por isso que é importante estudar para não cairmos em armadilhas. Porém, um mau uso que de uma coisa se faça não autoriza que ela seja pré-julgada desfavoravelmente. Então, se você tem algo, alguma coisa, um objeto, uma faca, por exemplo, e você utiliza de uma forma inadequada, você não vai julgar a faca, mas sim quem a utilizou. Para chegar-se à verificação que se pode obter da boa-fé com que obram as pessoas, deve-se atender aos motivos que lhes determinam o procedimento. O charlatanismo não tem cabimento onde não há especulação, ou seja, onde não tem dinheiro. Por isso a mediunidade tem que ser gratuita. Porque aí você vai perguntar qual o motivo da pessoa. Né? Primeira coisa, ela não ganha dinheiro com isso. Pelo contrário, ela ganha muita pedrada. Né? Muita pedrada. Então, ela gasta muito do tempo dela servindo. Chico fazendo as cartas para as mães. O que ele ganhava com isso? O que ele ganhava? Ficava madrugada, perdendo saúde, tudo. Né? Consolando. Então, é charlatanismo que ele fazia. E era fenômeno inteligente. Né? Aí as pessoas pegavam aquilo, chamavam cientistas para fazer análises. Nem sempre é possível comprovar tudo, porque conforme se foi estudando os fenômenos mediúnicos, nós fomos vendo que eles são difíceis principalmente os fenômenos inteligentes, não é fácil para o médium decodificar o que vem do mundo espiritual. Então, há muita exigência em cima das mensagens. Vamos ler só mais um sistema. Então, tem o charlatanismo, que é um sistema, o outro é o sistema da loucura. A pessoa está louca. Alguns, por condescendência, concordam em pôr de lado a suspeita do embuste. Não, fulano realmente tem bom caráter, ele não é um charlatão. Pretendem, então, que os que não iludem são iludidos, o que equivale a qualificá-los de imbecis. Lembra que nós falamos que imbecil, né? Imbecil é uma deficiência mental, é pior do que o idiota. É uma pessoa deficiente, né? Quando você fala imbecil, falando é um imbecil, você não está desqualificando ele moralmente, você está dizendo que ele tem uma doença mental. Ele não raciocina corretamente. Quando os incrédulos se abstêm de usar os circunlóquios, né, fica dando volta,
declaram pura e simplesmente que os que creem são loucos, ou seja, imbecil, atribuindo-se a si mesmos, desse modo e sem cerimônias, o privilégio do bom senso. Não, aquele ali, médio, ele é doido. Não é doido, é louco, mas eu não sou. Eu sou o bom senso em pessoa. Esse é o argumento formidável dos que nenhuma razão plausível encontram para apresentar. Então, é muito fácil. Não, isso é loucura, isso é coisa de doido. Esquece, não olha para isso não. Quantas vezes, né? A Márcia, gente, vocês vão prestar atenção no que a Márcia fala? Gente, para. Acreditem ou não, pessoas muito próximas já falaram isso a meu respeito, sabe? Isso é coisa da cabeça dela, isso é coisa da cabeça dela, inventou, né? E o que nós vamos fazer? Vamos ficar quieto, ficar escutando e pronto. Afinal, semelhante maneira de atacar se tornou ridícula, tal a sua banalidade, e não merece que se perca tempo em refutá-la. Portanto, eu também nunca perdi tempo refutando nada. Quem quer acreditar, acredita. Quem não quer, acredita. Né? Igual quando eu sonhei lá com um determinado remédio e avisei meus filhos, alguns acreditaram, outros não. Quem acreditou, deu bem na época da pandemia. Quem não acreditou, acresce que os espíritas não se alteram com isso. Verdadeiro espírita, né? Tomam corajosamente o seu partido e se consolam, lembrando-se de que tem por companheiros de infortúnio muitas pessoas de mérito incontestável. Quantos cientistas foram colocados à conta de louco? Ainda hoje mesmo, Elon Musk, quando ele disse que ia conseguir botar satélite em órbita, fazer o foguete dele dar ré e deu ré, quer dizer, efetivamente, forçoso será convir em que essa loucura, se loucura existe, apresenta uma característica muito singular, a de atingir de preferência a classe instruída, em cujo seio conta o espiritismo, até o presente, a imensa maioria de seus adeptos. Realmente, entre os adeptos do espiritismo, ainda que a pessoa não tenha grande cultura, ela é uma pessoa que gosta de se instruir, ela gosta de aprender, ela gosta de ler, ela tem essa vocação, né? Na época do Allan Kardec, mais ainda, porque nós estávamos na época em que a ciência estava no auge, tudo era ciência. Então, muitos cientistas ficaram deslumbrados com a ideia da existência de um mundo espiritual. Então, eles vieram estudar, se convenceram e cerraram fileiras ali junto com Allan Kardec. Nós vamos ter, então, aquilo que nós vamos chamar os contemporâneos de Kardec, que são os clássicos, né? Os livros clássicos. Eles elaboraram teses, fizeram pesquisas, tudo para comprovar as teses espíritas. Se entre estes algumas excentricidades se manifestam, elas nada provam contra a doutrina, do mesmo modo que os loucos religiosos nada provam contra a religião, nem os loucos melômanos contra a música, ou os loucos matemáticos contra a matemática. Todas as ideias sempre tiveram fanáticos exagerados, e é preciso se seja dotado de muito obtuso juízo para confundir a exageração de uma coisa com a coisa em si mesma. Então, aqueles que exageram, né? Aquelas pessoas que tudo para ela é fenômeno mediúnico, né? Então, nós não podemos confundir você pegar algo e colocar uma lente de aumento
né, nela, com a coisa em si. A coisa está ali, ela não tem esse tamanho, mas ela está. Aí ele diz assim, ó, para mais amplas explicações a este respeito, recomendamos ao leitor a nossa brochura, O que é o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. E nós estamos estudando também o Livro dos Espíritos. O que é o Espiritismo? Ele é um livro que são palestras em que Kardec vai contra-argumentando. Ele é interessante para ler. Tá bom? Então, nós vamos parar por aqui, nós vamos parar aqui, ó. Próxima, sem ser esse sábado que vem. Sábado que vem nós vamos estudar Céu e Inferno, que nós estamos intercalando, lembra? Um sábado, Livro dos Médiuns, um sábado, Céu e Inferno. Aí nós vamos, sistema de alucinação. Aqueles que acham que o médium é um alucinado, né? Esquizofrênico, qualquer coisa assim, né? E é isso, estamos chegando no nosso final.